Graça e a paz a todos, uma ótima noite. Só o nosso plano de ir para a Indonésia é ir no mês de junho ou julho do ano que vem, que as aulas sempre começam no segundo semestre. Então, Davi precisa começar a estudar lá também. Então, continue em oração, como o pastor falou. A PMT falou, vocês têm um ano aí para decidir, só que nossos planos aí menos de um ano. Se Deus quiser, nós iremos para lá em junho ou julho do ano que vem. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 23. Estava comentando com o presbítero Davi aqui, como Deus faz as coisas, né? As orações, as músicas, os textos escolhidos, todos tendo o mesmo tema que vai ser lido e pregado nessa noite. E nós não sentamos aqui para combinar nada, foi tudo direcionado por Deus. Salmo de número 23, salmo muito conhecido. Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Ó Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor Deus, em oração como igreja, clamando para que o Senhor continue falando conosco. A Tua palavra, que é viva, que é eficaz, foi lida neste momento, e ela é suficiente para transformar vidas, mas clamamos pela graça, que apesar de minha vida e apesar de nós, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que tudo que for dito aqui seja feito com muito temor e muito tremor diante do Senhor. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Programa de entrevista não é algo novo, né? Hoje a maioria é colocado como podcasts e, na verdade, são programas de entrevistas. Existiam na cultura, nos anos 2000, início dos anos 2000 até 2010, teve uma forte audiência chamado Provocações, com Antônio Abujamra. Não sei se os irmãos conhecem. E todo final da entrevista, o Antônio Abujamra fazia a mesma pergunta para todos os seus convidados, que era: o que é a vida? E ele repetia por várias vezes: o que é a vida? E é interessante porque se uma pessoa era da área da filosofia, era um escritor, ela respondia de uma maneira técnica. Se uma pessoa era da área mais de exatas, ele trazia as coisas técnicas da sua área também para responder o que é a vida. Só que o Abujamra, ele não estava perguntando de uma maneira filosófica, técnica, que ele entendia. Ele queria saber realmente o que estava no coração dessa pessoa. E ele perguntava: o que é a vida? E algumas coisas me intrigavam, porque quando abria-se o coração mesmo do convidado, do entrevistado, existia uma resposta existencialista. Ele dizia: a vida é o agora, é o momento, é onde nós estamos. Existia uma resposta também que era de acordo com os seus prazeres, os seus desejos. A vida é ter momentos bons, desejar o bem, fazer as coisas que você gosta. Mas algo que me chamava muita atenção, que grande número de pessoas, de entrevistados, trazia um pensamento mais pessimista. Eles diziam:
a vida, teve um convidado lá que me chamou a atenção, disse assim: a vida é dor e sofrimento. Teve uma outra que disse: a vida é triste e o objetivo dela é tentar sobreviver o máximo possível. Por último, uma entrevistada dizia: a vida é uma cilada, salve-se quem puder. E a gente fica nesses extremos. A vida é alegre, é o que nós desejamos, é os momentos que nós vivemos, ou é pessimista e é algo ruim de ser vivido. Nós, como cristãos, sabemos que a vida é Deus. E a nossa vida deve ser vivida no corandeu, diante da face de Deus. E essa vida, existem momentos alegres que nós vivemos, não é de todo pessimista. É uma felicidade ver uma criança nascer, passar na faculdade que tanto deseja, se esforçar e conseguir algo que você tanto queria. Mas também nós temos momentos tristes de angústia na nossa vida, que não é desespero, não é algo que perdemos completamente a esperança, mas é algo que devemos ser vivido, devemos viver. E como devemos viver? Salmo de número 23 nos responde a isso. O salmo que nós lemos nessa noite foi escrito num momento difícil do rei Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, Davi foi chamado e foi ungido como rei de Israel, mesmo sendo Saul ainda rei do povo de Deus. Mas Deus havia rejeitado Saul, porque ele fez coisas que não era da incumbência dele. Deus rejeitou então Saul e colocou Davi como próximo rei. O rei que era do coração de Deus, dos desejos de Deus. Então, depois da história, a partir do texto que fala sobre Davi e Golias, Saul começou a ficar indignado com Davi. O texto de 1 Samuel 17 vai dizer assim: Saul se indignou muito, pois essas palavras das mulheres cantando para Davi desagradou ao extremo o seu coração. Ele disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão um reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. Do momento em que as mulheres cantavam, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E é interessante que logo na sequência do texto, esse é 1 Samuel 17, e em 1 Samuel capítulo 22 começam as perseguições, e Davi se refugia numa caverna chamada de Adulão, onde tinham as piores pessoas. Ali fala que, o texto vai dizer que estavam os homens em aperto, endividados, amargurados de espírito, e Davi foi líder desses homens. E em 1 Samuel capítulo 23, vemos a real perseguição de Saul para Davi. O texto diz assim: Saul é de um lado do monte, e Davi e seus homens, esses da caverna de Adulão, iam de outro lado do monte. Apressou-se Davi em fugir e escapar de Saul. Porém, este e os homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. O que fez com que Davi saísse dali, não fosse preso por Saul, foi que um enviado, um mensageiro que estava em Israel, veio falar com Saul, falou: olha, os filisteus ali estão invadindo o povo de Deus. Então Saul larga a sua história com Davi e vai guerrear com os filisteus. Nesse momento se encaixa o Salmo 23, nesse momento da história, nesse momento de perseguição, de lutas, de desabores, de medo, de dor, de sofrimento de Saul. E é nesse momento tão complicado que
um salmo simples, traz conforto ao coração. O salmo, alguns estudiosos, e eu estava lendo, e basicamente todos trazem essa mesma ideia do texto, que o poder do Salmo 23 está na sua simplicidade. Por isso que, às vezes, parece ser tão próximo de nós, essa simplicidade do texto. E esse salmo usa duas metáforas. Ele coloca o pastor atencioso e o anfitrião gracioso. Nós temos duas metáforas aqui. Deus, ele é apresentado como o pastor atencioso, mas também é apresentado como o anfitrião gracioso. E nesse clima de serenidade, nós temos o primeiro verso: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Encontramos aqui uma confissão clara da confiança do salmista em Deus, nesse Deus da provisão, esse Deus que cuida daquele que é seu. E o interessante é que durante todo o Antigo Testamento, o grupo, ele vem acima do indivíduo. O povo de Israel vem sempre acima de um indivíduo. Nós vemos isso em várias histórias. Só que aqui nesse salmo, traz uma individualidade, um desejo do salmista de falar: Deus é o meu pastor. Ele é pastor do povo dele, mas agora ele é o meu. No momento da angústia, no momento do desespero, de perseguição, Davi ora para ele mesmo e diz: Deus é o meu pastor. E isso traz também uma certa intimidade diante de Deus. Por isso que esse texto, além da sua simplicidade, essa intimidade parece falar tanto aos nossos corações. E eu coloco aqui entre os top 3 de versículos conhecidos da Bíblia. O Senhor é o meu pastor. E o interessante aqui é que, além dessa ideia de que o Senhor é o meu pastor, nós temos a expressão exata de quem nós somos. Somos ovelhas dele, somos povo desse pastor. E o interessante é que pastor não é somente aquele que cuida das ovelhas, mas biblicamente, segundo Ezequiel 34, segundo o próprio livro de 1 Samuel 16, o rei também era colocado como a figura do pastor, porque o papel do rei era trazer proteção e provisão, como um pastor. E Davi então está dizendo aqui: o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha, mas o Senhor é o meu rei, e eu sou do seu povo. Isso é interessante, irmãos, porque no momento que nós estamos vivendo hoje, há uma falta também de identidade. Nós sofremos com isso, a nossa cultura sofre com isso. As pessoas buscam ser algo, mas há uma desilusão do ser. Então, para ser alguém, eu procuro ter algo. Só que a angústia, o medo e o sofrimento ainda está dentro do nosso coração, porque nós não sabemos quem somos. E o texto aqui deixa claro para nós: se o Senhor é o meu pastor, eu sou a sua ovelha, eu sou do seu povo, eu sei quem eu sou. E logo na sequência nós temos um absoluto, o nada. Quando nós lemos esse texto,
A gente sempre gosta de colocar o "e" aí, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que não tem isso no texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui é um absoluto, não tem esse "e" porque ele quer focar nesse nada. Ele quer que você encha a boca para falar o nada me faltará. Por que isso é importante? Porque aqui nesse texto, a ideia de nada me faltará não é que Deus vai te dar tudo. Deus vai sair distribuindo bênçãos adoidado como se fosse um Silvio Santos do céu fazendo aviãozinho, né? A ideia não é essa. A ideia é que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é que em Deus eu tenho tudo, mesmo que eu não tenha nada. Em Deus eu tenho tudo, eu não preciso de nada, porque Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E é Ele que me faz repousar em pastos verdejantes. É Ele que me leva junto de águas refrescantes, águas de descanso. Nele eu tenho tudo, porque Ele é o pastor atencioso, que cuida dos seus. E logo no terceiro verso, nós temos aqui então um pedido de Davi. Ele diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da tua justiça. Há um pedido do salmista Davi para Deus. E ele diz aqui no final algo muito importante. Ele fala assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Aqui tem mais uma lição interessante, porque quando eu leio esse texto, esse pedido de Davi, eu conecto lá com Tiago, capítulo 4, verso 3, que diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes os vossos prazeres. Davi sabia exatamente qual o plano de Deus na sua vida. Deus tem como objetivo fazer o nome dele, de Deus, grande. E Ele deseja receber glória de todos os povos da terra. Isso é a história bíblica. Deus querendo fazer o nome dele grande, revelando sua glória para todos os povos da terra, para receber glória de todos os povos da terra. Ele diz isso em vários lugares da Bíblia, e um deles, quando liberta o povo de Deus do Egito, ele diz várias vezes nas conversas com Moisés, que ele vai fazer isso porque quer que os outros povos vejam quem ele é, e faça do nome dele grande. Esse é o desejo de Deus, e Davi sabe que ele está inserido nessa história, de fazer o nome de Deus grande. Isso quer dizer, irmãos, que a Bíblia não é sobre nós, sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, é sobre Ele. Nós pedimos e pedimos mal para esbanjar dos nossos prazeres, dos nossos desejos, enquanto Deus está falando, pode pedir, mas tem um objetivo que o que você está fazendo, o que você está pedindo, é para fazer o meu nome grande. Porque esse é o plano de Deus. Já pensou você passar por alguma angústia, por algum sofrimento, e orar para Deus retirar isso de você, não porque você quer ficar bem, mas que através disso você quer que o nome dele seja engrandecido por sobre toda a terra? E como é que muda essa história? Muda completamente. E ele diz: por amor ao teu nome, Deus, por amor ao Senhor. E o interessante é que a gente tem um pastor atencioso, que mesmo quando a gente pede, pensando em nós,
Ele atende às nossas orações. Deus não é um Deus malvado. Deus é um pastor atencioso. Fala, eu vou atender. Mas não é por você, é pelo meu nome. Partimos então para o verso 4, que é apresentado aqui o vale da sombra da morte. E eu queria ler um trecho, uma parte do livro de John Bunyan, O Peregrino, que mostra o personagem, o cristão, saindo da cidade da destruição e indo para a cidade celestial. E ele usa várias metáforas dessa caminhada para mostrar como é essa caminhada para a cidade celestial desse homem. E logo no início ele passa pelo vale da sombra da morte. Ele encontra dois homens e fala, de onde vocês estão vindo? O que está acontecendo? Ele fala, estou saindo do vale da sombra da morte. Ele, o que é isso? Ele diz assim, o que é isso? O que vimos? Ora, o próprio vale, que é escuro como uma cova. Também vimos os espectros, os sátiros e os dragões do fosso. Também ouvimos gritos e uivos contínuos pairando sobre o vale. As pessoas que estão lá passam por sofrimentos inimagináveis, acorrentadas por grilhões e aflições. E sobre esse vale pairam ameaças de nuvens de confusão. A morte também abre suas asas neste local. Numa palavra, tudo é medonho e não tem nenhuma ordem. Essa é uma descrição tenebrosa desse vale da sombra da morte. E se lembrarmos o texto que nós lemos anteriormente, da perseguição de Saul para Davi, nós vamos ler que Saul ia de um lado de um monte, e Davi ia com seus homens do outro lado do monte. E o vale é caracterizado por dois montes de lado, e o vale no fundo. Davi sabia o que estava descrevendo ali. Era uma situação que ele estava vivendo realmente. Davi realmente passou perto desse vale da sombra da morte. Mas sabe o que é interessante a partir daqui? Que há uma mudança no discurso, no texto. Enquanto até o capítulo 3, o versículo 3, parece que Davi está falando para si em oração, aqui ele está direcionando agora para Deus. Porque quando ele está no vale da sombra da morte, ele olha para o céu e fala, tu estás comigo. Tu estás comigo. Por mais tenebroso que seja esse vale, tu estás comigo. Isaías 43, versos 1 a 3 diz assim, mas agora, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando andares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Tu estás comigo. Por causa dele, das promessas dele, do jeito que ele é, Deus cumpre. Nós temos o pastor atencioso. E a partir do verso 5, nós temos então o anfitrião gracioso. E Deus é esse anfitrião gracioso. Mesmo que os inimigos, se você ler com cuidado, parece que os inimigos estão ali por perto ainda, o salmista não está pensando mais nos inimigos, ele está pensando na hospitalidade divina, que não tem limites, mas que permanece para sempre. O importante é entender aqui o papel do anfitrião no Antigo Testamento. Por isso eu quero trazer à memória dois textos.
lá de Sodoma e Gomorra e de Juízes capítulo 19. São duas histórias chocantes, mas o anfitrião, quando os homens queriam abusar do rapaz que eles estavam hospedando, eles falavam: não abuse deles. E eles fazem algo errado, mas eu quero que você foque no papel do anfitrião. Ele diz: abuse de minhas filhas, mas não abuse desse homem que está comigo. Tanto Ló falou isso, quanto lá em Juízes o homem falou isso. O papel do anfitrião era cuidar do seu hóspede, era dar para o seu hóspede um cuidado que sobre o teto dele haveria proteção. Se acontecesse alguma coisa com o hóspede, o anfitrião era culpado e era mal visto. Aqui nós vemos o salmista que está no solo de proteção do anfitrião. Qualquer agressão que acontecesse ali seria você rasgar o direito sagrado da hospitalidade. E no texto, a proteção divina dada pelo salmista, para o salmista, é a casa do Senhor, o templo. E aqui nós temos um sinal de festa. Ele é ungido na sua cabeça, e a festa, esse é um sinal de festa, uma hospitalidade muito forte e festa. E o banquete é dado para o salmista, em celebração da provisão, da proteção dada pelo pastor, que é atencioso, e pelo anfitrião, que é gracioso. Comer e beber na mesa cria um vínculo de lealdade mútua. Por isso que a hospitalidade era algo tão séria, era um símbolo de aliança. E que deixa algo interessante nesse texto, no verso 6, ele usa duas palavras aqui, bondade e aliança. São duas palavras, na verdade são três palavras que definem a aliança do Senhor com o povo de Israel. Duas delas estão aqui, bondade e misericórdia. A outra é fidelidade. Há proteção, há cuidado, mesmo diante da angústia, mesmo diante do medo. Nós temos em Cristo Jesus o pastor atencioso. Nós temos o Cristo Jesus, em Cristo Jesus, o anfitrião gracioso. Lá em João capítulo 2, quando Jesus faz aquele azorrague de cordas, fala que irá destruir o templo, porque eles estão fazendo a casa do Senhor como casa de comércio, e as nações não podiam chegar a Ele, chegar ali para adorar ao Senhor. E depois de muita conversa, Jesus fala assim: olha, em 3 dias eu vou reconstruir o templo, a casa do Senhor. E eles tiram um sarro e falam assim: olha, em 46 anos demorou para construir tudo isso, você está falando que em 3 dias? E o texto vai trazer uma nota interessante, ele diz assim: Jesus estava falando do seu corpo, da sua morte, da sua ressurreição. Em Cristo Jesus, nós temos o lugar de proteção. A característica principal do templo é que ali havia a presença de Deus, por causa da Arca da Aliança. Cristo Jesus é o próprio Deus encarnado. Em Cristo Jesus, nós temos a proteção necessária. Em Cristo Jesus, nós temos o pastor atencioso, porque ele não chegou das suas filhas e falou assim: abusem delas, e cuidou do hóspede. Pelo contrário, ele se entregou por mim e por você. Como diz lá em João capítulo 10, ele não é o mercenário, ele é o pastor, que chama as suas ovelhas pelo nome, e as ovelhas conhecem a sua voz,
e delas nenhuma se escapa das mãos do Senhor. Cristo Jesus é o pastor atencioso, que cuida de mim e de você, que segundo Mateus capítulo 11 diz assim, olha, o fardo está grande, está pesado, troca comigo, porque o meu fardo é leve. Troca comigo, porque o meu jugo é leve. Troca comigo. Cristo Jesus é esse que cuida das suas ovelhas, não é mercenário, pelo contrário, é nele que nós encontramos descanso e refrigério para as nossas almas. O que é a vida? A vida é Deus. Devemos viver nesse corandeu. Temos momentos alegres, momentos tristes, de angústia, de dúvida, de medo, de sofrimento. E o que devemos fazer? Confiar nesse pastor atencioso e nesse anfitrião gracioso. Glórias a Deus por isso. Deus os abençoe.